E nesse vídeo nós vamos ver sobre uma tag muito legal, que é a tag de imagem aqui no HTML. Como ver, como renderizar uma imagem no nosso site. Que é uma tag que eu até dei um spoiler aí em alguma aula passada. Então agora sem muita enrolação a gente vai ver ela em prática aí. Eu já estou com o meu projeto aberto aqui no navegador e aqui no VS Code. E agora a gente está pronto para ver a tag IMG. Essa simples tag aqui, que é outro exemplo de tag, né, que termina nela mesmo, que ela não precisa terminar aqui com barra, tatatã, ela acaba aqui mesmo. E ela por si só, dessa forma aqui, assim como o link, ela não vai mostrar nada, né? A gente precisa de um atributo, que é o cara responsável aí por nos informar qual que é a imagem que a gente vai mostrar em tela, que é o atributo src. Assim como o href da tag de link, é nesse cara aqui que a gente vai informar o caminho relativo até essa imagem, né? Seja ela interna, que esteja aqui no nosso projeto, ou uma imagem da internet aí que esteja hospedada em algum servidor. Então, aqui nesse cara, eu salvei aqui uma imagem, a logo, né, do JavaScript aqui, e vamos chegar até ela ali e mostrar ela em tela, então. Com ponto barra, daquela forma, né, de caminhar, entre aspas, entre os diretórios, ponto barra ou ponto barra. Eu vou passar o nome aqui, js.png, e se a gente vir aqui, a gente já tem a logo, a imagem, né, renderizada aqui na nossa tela. Só que ela tá, né, gigantona, sem estilização nenhuma, tá no seu tamanho padrão. E aí a gente consegue mudar isso diretamente aqui no HTML, já que a gente não viu o CSS ainda, a gente não sabe como fazer, entre aspas, né? Com certeza alguém já sabe, já tem uma ideia, mas a gente consegue mexer nessa imagem aqui direto no HTML com alguns outros atributos, como o width e o height, que é a altura. Aqui nesse caso é a largura, né? O width. Mas se a gente passar aqui só o width, a gente vai ver que ele já vai deixar ela quadradinha, bem menorzinha aqui e mais interessante de se ver. Então aqui outra forma, né, de mudar e deixar um pouco mais bonito diretamente dentro do HTML. Eu vou copiar esse cara aqui e eu vou colar. E eu vou mostrar outra imagem aqui. Eu vou pegar um link da internet do React, que é uma biblioteca JavaScript muito interessante, que eu gosto muito. Então eu pesquisei aqui React no Google Imagens. Eu vou pegar aqui essa do Wikipedia. Eu vou dar um botão direito e eu vou em copiar endereço da imagem. Posso fechar aqui. Eu vou colar a URL dessa imagem. E se a gente vir aqui ver, a gente já tem a imagem do React aparecendo aqui. Assim como o link, né, que a gente consegue pegar a URL ou de um arquivo que esteja aqui no nosso projeto. São as duas formas que a gente tem, que é parecido com o link. E agora, a gente consegue falar sobre um assunto que é bem importante aqui com a tag de imagem, que é a questão da acessibilidade. A gente tem outro atributo que não é obrigatório, mas se você conseguir fixar na tua mente que esse atributo é obrigatório, seria muito interessante. Então, sempre que você for fazer uso de imagem, lembre de colocar esse atributo aqui, que é o atributo out. O que esse cara aqui vai fazer? Esse atributo aqui, ele é um atributo de texto alternativo. Quando a sua imagem não renderizar, ele vai mostrar o texto que está escrito aqui dentro. Beleza, mas por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque alguns dispositivos, como dispositivos para pessoas que têm algum problema, alguma deficiência, seja ela visual, né, e tudo mais, que aí o dispositivo, quando ele entra no site, ele vai lendo todo o site, tudo que está descrito para a pessoa entender. Se você não tiver esse atributo aqui, ele não vai conseguir entender, ele não vai ler a imagem para a pessoa. Então é muito importante que você coloque uma descrição da imagem que você está mostrando em tela, para que pessoas que possuem alguma deficiência visual ou dependam de algum dispositivo dessa forma, né, que trabalhe dessa forma, ela consiga fazer o uso do seu site também. Então, aqui eu vou colocar como exemplo.
logo do React.js. Se a gente vir aqui, você vai ver que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, para esse tipo de usuário que possui, né, esse dispositivo assim, isso já faz uma grande diferença. E outro exemplo é para quando a imagem não carregar, pelo menos a pessoa ter uma noção do que ia ser mostrado, né? De que imagem que é essa. É o texto que aparece aqui, ó. Você pode ver que ele apareceu aqui, ó. Logo do React. Sabe quando dá problema, né? Não carrega a imagem, o caminho tá errado. Pelo menos você tem uma descrição aqui, né? Do que estaria aparecendo para você. Então, é basicamente isso que eu queria falar sobre imagens aqui no HTML. Essa aqui é a forma da gente renderizar uma imagem e sempre lembre do atributo out, que pode fazer muita diferença para alguém. E é isso aí, bora pro próximo vídeo.